Roma caiu. Essa parte você já conhece. O que não lhe contam é o que aconteceu com o dinheiro. 70 milhões de pessoas viram como 500 anos de civilização evaporaram em uma única geração. Fortunas construídas durante séculos desapareceram. As economias guardadas em moedas de prata perderam seu valor. Os fundos de aposentadoria dos soldados que haviam sangrado pela fronteira durante 25 anos foram apagados. E, no entanto, algumas famílias saíram desse colapso mais ricas do que haviam entrado. 4 ativos as protegeram. 4 coisas específicas que não apenas mantiveram seu valor através de uma das implosões econômicas mais catastróficas da história, mas que transferiram uma enorme riqueza para quem foi inteligente o suficiente para conservá-las. Um desses 4 ativos é algo que qualquer consultor financeiro moderno chamaria de imprudente, perigoso e irresponsável. Os romanos que o possuíam não apenas sobreviveram à queda, mas se beneficiaram dela. Para entender o que sobreviveu, primeiro é preciso entender o que matou a economia romana. Porque Roma não morreu apenas pelos bárbaros, morreu primeiro pelo seu dinheiro. O denário, a moeda de prata de Roma, a pulsação econômica de um império que se estendia da Escócia à Síria, era quase 95% de prata pura sob o imperador Augusto. O pagamento de cada legionário, a margem de lucro de cada comerciante, as economias de toda a vida de cada agricultor, eram armazenados nessa moeda. Não era apenas moeda, era confiança em forma sólida. Então as contas começaram a chegar. Administrar um império fronteiriço diante da pressão simultânea das tribos germânicas no norte e dos persas sassânidas no leste custava um dinheiro que nenhum sistema fiscal na Terra poderia gerar rápido o suficiente. Então os imperadores fizeram o que os governos ao longo de toda a história registrada têm feito quando não podem pagar suas obrigações. Trapacearam com o dinheiro. No reinado de Caracalla, no início do século III, o teor de prata do denário havia caído para aproximadamente 50%. As moedas pareciam idênticas, carregavam o mesmo selo imperial. Tinham o mesmo valor nominal. Metade da prata havia sido silenciosamente substituída por bronze. Em meados do século III, sob o imperador Galeno, um homem que enfrentou 23 pretendentes rivais ao seu trono em apenas 15 anos, o denário continha menos de 5% de prata. Se a superfície fosse raspada, ela descascava, revelando um metal barato por baixo. O povo romano percebeu. Eles sempre percebem. Os preços subiram. Os comerciantes deixaram de aceitar moedas desvalorizadas para as importações. Os soldados exigiram aumentos para compensar. Os agricultores abandonaram suas terras em vez de aceitar dinheiro sem valor como pagamento pelo grão. A sofisticada rede comercial que havia unido 70 milhões de pessoas começou a se fraturar por todas as suas costuras. Entre 235 e 284 d.C., o período que os historiadores chamam de crise do século III, Roma sofreu um colapso militar, pragas, guerras civis e uma implosão econômica simultaneamente. 50 anos de caos. Quase 50 imperadores, a maioria deles assassinada poucos meses após tomar o poder. O império que havia se mantido de pé durante séculos estava se desfazendo como papel molhado. Nesse contexto, isto é o que realmente manteve seu valor. Ativo 1. O tipo certo de ouro. Todo mundo lhe dirá que o ouro sobreviveu à queda de Roma. Isso é exato. Mas a versão dessa história que a maioria das pessoas ouve está perigosamente incompleta. E a lacuna nessa história tem custado fortunas às pessoas em cada colapso desde então. Aqui está o panorama completo. Quando Constantino, o Grande, consolidou o poder no início do século IV, ele fez algo que parece simples em retrospecto, mas que foi um ato radical de reconstrução monetária. Em 312 d.C., ele introduziu uma nova moeda chamada soldo. Ouro de 24 quilates, 4,5 gramas, cunhada com uma pureza constante e um peso preciso em todas as casas da moeda do império. Sem desvalorização, sem banho de prata, sem jogos políticos com o teor de metal.
O soldo não era apenas uma moeda, era uma declaração de guerra contra a destruição monetária que vinha apodrecendo Roma por dentro durante um século. O mercado respondeu imediatamente. Os comerciantes que vinham realizando grandes transações em grãos, seda e matérias-primas, porque ninguém confiava no denário, de repente voltaram a ter um meio de troca confiável. O soldo se tornou a moeda dos ricos, dos conectados internacionalmente e de qualquer um que precisasse fazer negócios sérios através das fronteiras políticas. Durante os 7 séculos seguintes, muito depois de a metade ocidental de Roma ter se dissolvido em reinos germânicos rivais, o soldo continuou sendo a espinha dorsal do comércio mediterrâneo. Os comerciantes bizantinos ainda negociavam com ele no século XI. Um senador romano que mantinha sua riqueza em denários desvalorizados em 300 d.C. estava financeiramente destruído em 360 d.C. O mesmo senador que havia convertido essa posição em ouro, especificamente em ouro de pureza constante e verificada, manteve sua posição econômica durante o pior do colapso. Mas há uma camada nisso que nunca chega ao relato padrão. Nem todo ouro era igual. O mercado clandestino de ouro na Roma do século III era caótico. Moedas cortadas, lingotes adulterados, pesos fraudulentos estavam por toda parte. Os homens que sobreviveram não foram simplesmente os que tinham ouro. Foram os que tinham ouro que podia ser verificado, pesado, testado e no qual uma contraparte podia confiar de forma independente em uma transação direta, sem a necessidade de nenhuma garantia institucional. A pesquisa de Kyle Harper sobre o colapso econômico de Roma documenta como as classes ricas exigiam cada vez mais o pagamento em aurum, ouro puro por peso, em vez de em qualquer denominação de moeda específica. Eles já haviam internalizado a lição fundamental. A moeda era um instrumento político sujeito à manipulação. O metal em si era a reserva de valor. Essa distinção entre o ativo e o direito em papel sobre o ativo não é um problema romano. É a condição permanente de qualquer sistema monetário que opera sob estresse. Roma não nos ensinou que o ouro é seguro. Roma nos ensinou que o que não pode ser diluído não pode ser desvalorizado. O que nos leva à coisa mais contra-intuitiva que aconteceu durante o colapso de Roma. Reflita sobre isso por um momento antes de prosseguir, porque o que vem a seguir é o tipo de conhecimento que remodela permanentemente como se lê a história do dinheiro. Ativo 2. A dívida. Este é o que ninguém fala. Os historiadores financeiros sabem disso. A literatura acadêmica o documenta com precisão. Quase nunca surge em nenhuma conversa geral sobre a queda de Roma. Durante a hiperinflação de Roma, ser devedor era um ativo. Isto é exatamente o que isso significa. Um proprietário de terras romano pede um empréstimo de 100.000 denários em 200 dinska. Naquele momento, esses 100.000 denários representam uma verdadeira fortuna. Suficiente para adquirir uma propriedade agrícola produtiva nos arredores da cidade. Em 280 deste custo, 100.000 denários compram aproximadamente o que custavam alguns sacos de grãos em 200 doxo. O teor de prata do denário despencou em mais de 90%. Os preços subiram no mesmo ritmo. Mas e o empréstimo? O empréstimo ainda está denominado em denários nominais. O contrato diz 100.000 denários. E 100.000 denários é o que se devolve. Exceto que esses 100.000 denários, em 280 d.C., representam uma pequena fração do que representavam quando a dívida foi criada. O mutuário pagou o empréstimo com dinheiro que funcionalmente não valia nada. O credor, quem quer que tivesse concedido crédito em bons denários, com alto teor de prata, recebeu em troca moedas de bronze com um banho de prata. A inflação não apenas corroeu a moeda, mas transferiu sistematicamente a riqueza dos credores para os devedores em uma escala massiva em todo o modo. Império. Cada obrigação de dívida fixa denominada em denários nominais tornou-se progressivamente mais barata de pagar em termos reais à medida que a moeda entrava em colapso. A terra do mutuário permaneceu. O poder aquisitivo da dívida não. Os historiadores romanos
documentam esse padrão no comportamento da classe senatorial ao longo da crise. Aqueles que haviam alavancado suas propriedades de terras com dívidas no século II se viram, no final do século III, possuindo enormes ativos reais, terras de cultivo produtivas, propriedades urbanas, enquanto suas obrigações de dívida haviam inflacionado até não valerem quase nada. A análise de Peter Heder sobre a aristocracia romana no período imediatamente posterior à dissolução do Império Ocidental mostra um padrão surpreendente. As grandes famílias proprietárias de terras mantiveram um poder econômico extraordinário, mesmo através do colapso final do Império. Não estavam apenas sobrevivendo. Alguns estavam negociando acordos políticos com líderes visigodos e francos a partir de posições de verdadeira força. A vantagem de serem devedores lhes havia dado algo mais valioso do que economias líquidas. Havia-lhes dado ativos reais livres de obrigações que outrora pareceram esmagadoras. Brian Ward Perkins, cuja arqueologia forense do mundo pós-romano documenta a evidência material do colapso em objetos, edifícios e fragmentos de cerâmica, aponta que, enquanto o padrão de vida dos romanos comuns entrou em colapso catastroficamente, as grandes propriedades das vilas da aristocracia continuaram operando. Não em seu apogeu, não com a complexidade que haviam mantido no auge do império, mas operando, produzindo, sustentando a vida dentro de seus muros. A estrutura de Joseph Tainter para compreender o colapso sistêmico aponta diretamente para essa dinâmica. Quando os sistemas complexos falham, falham de maneira desigual. Os nós que sobrevivem são aqueles que mantêm uma capacidade produtiva real com dependências externas mínimas. Os aristocratas romanos que possuíam terras com suas obrigações de dívida inflacionadas até desaparecerem eram precisamente esses nós. Tudo fora deles estava falhando. Dentro dos muros da propriedade, a vida continuava. Esse padrão não começou com Roma. Tampouco terminou aí. A hiperinflação de Weimar de 1923 produziu uma dinâmica idêntica com precisão matemática. Os industriais alemães que haviam se endividado fortemente para construir capacidade de fabricação pagaram esses empréstimos em marcos que valiam menos que o papel em que estavam impressos. Emergiram possuindo capital real livre de dívidas, enquanto seus credores, os poupadores, os detentores de títulos, os aposentados, foram aniquilados economicamente. A inflação não é simplesmente um imposto, é um mecanismo de transferência de riqueza. E nessa transferência, a direção da vantagem sempre seguiu no mesmo sentido, afastando-se daqueles que possuem direitos em papel, em direção àqueles que possuem ativos reais financiados com dívida na moeda que entra em colapso. Os romanos não tinham nome para esse princípio, mas as famílias que o entenderam, fosse por intuição ou por cálculo, superaram a queda de um império com suas posições intactas. Ativo 3. A propriedade autossuficiente. A terra por si só não o salvava. Esta é uma distinção crítica que toda versão simplificada desta história ignora completamente. Roma, em seu apogeu, era uma economia profundamente interconectada. Azeite de oliva espanhol enviado para a Grã-Bretanha, grão egípcio alimentando a capital, corante púrpura sírio para as roupas. A complexidade dessa cadeia de suprimentos era extraordinária para o mundo antigo. E quando se fraturou, fraturou-se por completo. Um proprietário de terras, cuja propriedade dependia dessa rede comercial, que cultivava safras comerciais para exportação, que dependia de ferramentas importadas, que precisava de mercados urbanos para vender os excedentes, viu-se encalhado quando a rede deixou de funcionar. As cadeias de suprimentos que haviam tornado sua terra valiosa desapareceram. Os mercados que haviam comprado suas colheitas desapareceram. Sua terra continuava lá. Sua função econômica havia desaparecido. As propriedades que sobreviveram foram construídas sob uma lógica completamente diferente. A vila autossuficiente, uma vila romana em funcionamento do período imperial tardio, não era simplesmente uma fazenda. Era uma economia de ciclo fechado. Grãos, vegetais, carne, madeira,
lã, couro, metalurgia básica. Tudo produzido internamente. A propriedade mantinha seus próprios ferreiros, seus próprios carpinteiros, seus próprios médicos para os diaristas que nela trabalhavam. Cerâmica cozida nos fornos da propriedade. Tecidos tecidos pelos trabalhadores da propriedade. Quando as redes comerciais que haviam conectado o império se contraíram e finalmente se romperam, a vila autossuficiente não precisou delas. Nunca havia dependido completamente delas. O exame de ideias de Adrian Goldsworthy, do período romano tardio, documenta como as grandes propriedades de vilas da Grã-Bretanha, da Gália e do norte da África, na verdade expandiram sua infraestrutura de autossuficiência ao longo dos séculos 3 e 4, adicionando oficinas industriais, ampliando o armazenamento de grãos, diversificando sua produção agrícola, precisamente à medida que a economia imperial em geral se contraía ao seu redor. Estas foram decisões estratégicas deliberadas. Os proprietários dessas propriedades entenderam o que os dados lhes diziam. A complexidade estava se tornando um passivo. A autossuficiência era a única proteção que não podia ser inflacionada. Há outra dimensão na história da vila que merece seu próprio momento. A propriedade autossuficiente não apenas sobreviveu economicamente, tornou-se um centro de autoridade política local à medida que o Estado se retirava progressivamente. Quando os cobradores de impostos romanos deixaram de aparecer, quando as legiões se dissolveram por falta de pagamento, quando as estradas se tornaram inseguras, e a administração local entrou em colapso sob o peso de sua própria disfunção, o grande proprietário da vila preencheu o vazio. Proporcionou segurança física, proporcionou comida, proporcionou emprego estável. Tornou-se funcionalmente um soberano local, a única constante em uma paisagem de instituições em dissolução. Ward Perkins documenta como as relações sociais que se cristalizaram em torno das grandes propriedades de vilas no período pós-romano se tornaram um modelo do que finalmente evoluiu para o feudalismo medieval. Os proprietários de terras que haviam se diversificado, afastando-se da dependência imperial, e haviam construído capacidade produtiva interna, não apenas mantiveram sua riqueza através do colapso. Tornaram-se a base estrutural da próxima ordem política. Isso não é mera sobrevivência. É assim que se parece quando um ativo não apenas suporta um colapso. Ele define o que vem a seguir. Ativo 4. A habilidade insubstituível. Aqui está o mecanismo de classificação que todo colapso econômico aplica sem piedade nem exceção. Sua credencial não importa. A instituição que validou sua experiência não importa. Quando a estrutura institucional que deu a essa credencial seu valor de troca entra em colapso, a credencial entra em colapso com ela. O que a queda de Roma revelou, e o que cada colapso subsequente confirmou em cada cultura e século desde então, é que apenas duas categorias de capacidade humana mantêm um valor de troca genuíno quando as moedas falham e as cadeias de suprimento se dissolvem. A primeira é a habilidade que atende a uma necessidade humana imediata e inevitável. O médico que pode tratar uma infecção sem remédios importados das rotas comerciais orientais, o ferreiro que pode forjar uma lâmina de arado a partir de sucata, o moleiro que pode transformar grãos em farinha sem nada além de pedra e alavanca, o carpinteiro que pode consertar um telhado antes que cheguem as chuvas de inverno. Essas pessoas puderam comer nos anos mais sombrios de Roma, não porque tivessem moedas, terras ou complexos acordos de dívida. Puderam comer porque o que produziam não podia ser retido, não podia ser inflacionado e não podia ser substituído por nenhum decreto político. Um agricultor cujo arado quebra em abril precisa de um ferreiro naquela mesma semana. Essa necessidade existe, quer o denário valha 1 gramo de prata ou 1 gramo de bronze. Quer o imperador na moeda tenha sido assassinado ou simplesmente tenha fugido. A segunda é a habilidade que permite o comércio através de fronteiras que entram em colapso. A desintegração de Roma não eliminou todo o comércio. Ela o fragmentou. E em um panorama fragmentado, o comerciante que podia operar através de múltiplas unidades políticas concorrentes, falando vários idiomas,
mantendo relações de confiança em múltiplas jurisdições, movendo mercadorias através de fronteiras, que continuavam mudando à medida que os reinos germânicos dividiam o antigo território romano, valia seu peso nas moedas de soldo com as quais negociava. A documentação de Kyle Harper sobre o período romano tardio mostra que certas redes comerciais, particularmente as que conectavam os portos do Mediterrâneo Oriental, mantiveram sua atividade até bem dentro dos séculos pós-romanos. Não em escala romana, mas funcionando. Os operadores dessas redes não eram cidadãos romanos em nenhum sentido político significativo quando o Império Ocidental terminou formalmente. Eram comerciantes com habilidades, relacionamentos e um estoque portátil de moeda forte e confiável. O Estado havia se dissolvido ao seu redor. Sua função econômica não. O que aconteceu com os profissionais romanos, cujo valor era puramente institucional? Os advogados cuja prática dependia dos tribunais de direito civil romano, que deixaram de funcionar. Os administradores imperiais cujos salários provinham de um tesouro que faliu. Os oficiais de logística militar de um exército que se dissolveu quando não pôde ser pago. Eles tiveram dificuldades, não universalmente. Alguns se adaptaram, reaproveitando seus conhecimentos de maneiras que serviram às novas realidades políticas. Mas o colapso expôs a fragilidade no núcleo da identidade econômica baseada em credenciais com uma clareza devastadora. Seu valor em um sistema falido é tão duradouro quanto o próprio sistema. O artesão, o médico, o comerciante com um conjunto de habilidades portáteis. Essas foram as pessoas que não apenas sobreviveram à queda de Roma. Foram os que treinaram os filhos dos aristocratas que sobreviveram. Os que prestaram serviço às vilas que se tornaram propriedades feudais, os que levaram o conhecimento técnico prático da civilização romana adiante através dos séculos que chamamos de Idade das Trevas, que foram escuros em parte porque grande parte do conhecimento institucional evaporou enquanto o conhecimento artesanal sobreviveu. A análise de Joseph Tainter sobre as sociedades em colapso identifica isso com precisão. As sociedades complexas mantêm especialistas cuja função econômica completa depende da manutenção dessa complexidade. Quando a complexidade entra em colapso, esses especialistas se tornam redundantes. As habilidades que sobrevivem são invariavelmente aquelas que funcionam em níveis mais baixos de complexidade. Habilidades que funcionam quando as cadeias de suprimentos foram rompidas, quando as instituições falharam, quando o Estado se fragmentou em homens fortes locais e territórios de senhores da guerra. Roma não preservou seu sistema legal através da queda. Não preservou sua arquitetura administrativa, nem sua sofisticação financeira. O que preservou, de maneira imperfeita mas genuína, foram seus carpinteiros, seus médicos, seus agricultores de grãos e seus trabalhadores do metal, as pessoas que podiam fazer as coisas irredutíveis que mantinham os seres humanos vivos, independentemente de quem tivesse o poder político. Portanto, isto é o que 4 ativos romanos revelam sobre a mecânica permanente do colapso. O ouro sobreviveu, mas apenas o ouro que podia ser verificado, pesado e usado em uma transação direta sem intermediários institucionais. O direito em papel sobre o ouro evaporou, o metal perdurou. A dívida em uma moeda colapsada sobreviveu, não como um fardo, mas como um mecanismo oculto para transferir riqueza real daqueles que emprestavam para aqueles que tomavam emprestado. As famílias romanas que possuíam terras compradas com empréstimos denominados em denários desvalorizados superaram uma das catástrofes econômicas mais completas da história, com suas posições intactas, às vezes melhoradas. A terra autossuficiente sobreviveu, mas apenas a terra que havia cortado deliberadamente sua dependência da complexidade que a cercava. A propriedade da vila que podia alimentar, vestir e abrigar seu povo sem referência a redes comerciais ou cadeias de suprimentos imperiais não apenas suportou o colapso, tornou-se o núcleo do que veio a seguir, e as habilidades insubstituíveis sobreviveram. A capacidade de atender às necessidades humanas fundamentais quando tudo o mais falhou.
O conhecimento portátil que nenhum colapso político pode confiscar, nenhuma inflação pode corroer, nenhum rei invasor pode tornar obsoleto. 4 ativos, todos eles enraizados em um princípio que Roma ensinou com sangue e com moedas de bronze que carregavam uma fina máscara de prata. O que sobrevive a um colapso não é o que o sistema mais valoriza na prosperidade. O que sobrevive é o que não pode ser falsificado, não pode ser diluído, e não pode se tornar redundante quando o próprio sistema desapareceu. Os imperadores de Roma acreditavam que podiam sair de uma crise fiscal imprimindo dinheiro, cunhando mais moedas de metal mais barato. Acreditavam que uma moeda que parecia prata era funcionalmente equivalente à prata. Acreditavam que a complexidade e a escala de seu império eram prova de sua permanência. A complexidade era a vulnerabilidade. A escala fez com que o desmoronamento fosse mais rápido, não mais lento. E aqui está o pensamento que vale a pena levar consigo. Todo o sistema financeiro moderno é mais complexo do que Roma em seu apogeu. Toda a moeda moderna está mais completamente desvinculada do valor tangível do que o denário mais agressivamente desvalorizado. Toda a cadeia de suprimentos moderna contém mais pontos únicos de falha do que toda a rede comercial romana em seu ponto de maior tensão. Roma caiu lentamente, depois de uma vez só. Se esta história mudou sua forma de ver os ativos em sua própria vida, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos descobrindo a história que tentaram enterrar. Plante as sementes para o seu futuro. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.